Desde o lançamento do live-action de Mowgli, O Menino Lobo, dirigido por Jon Favreau em 2016, os fãs aguardam ansiosamente uma continuação. A adaptação, considerada um dos melhores remakes live-action da Disney, conseguiu equilibrar elementos do clássico animado de 1967 com aspectos do livro original de Rudyard Kipling, publicado em 1894. Diferente de muitas outras refilmagens da Disney, essa versão trouxe mudanças significativas na história, tornando-se uma das adaptações mais distintas da companhia. Uma das principais diferenças entre o live-action e a animação é o destino de Mowgli. No filme de 1967, ele decide abandonar a selva e seguir para a Vila dos Homens ao final da história, algo que não ocorre na versão de 2016. No live-action, o jovem protagonista permanece ao lado de seus amigos animais, usando o conhecimento que adquiriu sobre os humanos para ajudá-los. Essa mudança na narrativa abriu possibilidades para uma sequência, alimentando as expectativas do público sobre um segundo filme. Mas antes te convido a maratonar o canal depois desse vídeo e acessar o link da descrição para acessar nosso site. Lançamos nossa primeira HQ, A União de Dois Mundos. E também temos a HQ do Scar em poucas unidades. Considere se tornar membro do canal. Temos 3 planos com diversos benefícios. Bora pro vídeo. A continuação de Mowgli. O Menino Lobo. Ainda não está confirmada, sim, pessoal. Embora Mowgli 2 tenha sido mencionado diversas vezes ao longo dos anos, o projeto ainda não recebeu uma confirmação oficial da Disney. Quando o primeiro filme foi lançado, o estúdio rapidamente anunciou que uma sequência estava em desenvolvimento, trazendo de volta o roteirista Justin Marks. Em entrevistas, Jon Favreau também revelou que estava envolvido no projeto e que havia planos para expandir a história de Mowgli, explorando mais elementos do universo criado por Kipling. A mesma coisa aconteceu esses tempos que eu até trouxe o vídeo aqui no canal falando que seria sobre o novo live-action de O Rei Leão que já estava sendo trabalhado. E não foi só o nosso canal que trouxe, porque depois que o vídeo foi postado, passou alguns dias, e me recomendaram o vídeo de outro canal que é bem conhecido aqui no YouTube também, e que fala do mesmo segmento que eu falando sobre o mesmo assunto, o que só confirmava o que eu vi com as minhas fontes da gringa. Então, o novo live-action de O Rei Leão estar já sendo trabalhado faz sentido, ainda mais que Mufasa já está quase batendo o bilhão e não deve demorar tanto tempo para bater. Ou seja, é praticamente confirmado já que até metade dos planos foram explanados, como o retorno de Kovu, o provável debut de Kion nos live-actions, a história de Kovu e Kiara, o reino de Simba. Tirando que convenhamos, pessoal, a Disney sabe o tamanho da fandom dos personagens do segundo live-action. Se eles exploraram uma história nova, que é do Mufasa, e esta dando bom, mesmo que não tão rápido como o primeiro live-action, por que ela não poderia estar trabalhando no novo live-action envolvendo o Rei Leão 2? Cuidado com o que vocês ficam caçando aí na Google. Não tenta colocar suas expectativas em qualquer site ou em qualquer fonte, mas enfim, voltando ao assunto principal do vídeo. Bom, pessoal, a produção de Mowgli 2 acabou sendo interrompida quando Favreau decidiu se concentrar no live-action de O Rei Leão, lançado em 2019. A complexidade técnica desse projeto exigiu sua atenção total, levando ao adiamento da sequência de Mowgli. Em uma entrevista, o diretor explicou como a tecnologia utilizada em seus filmes se desenvolve com o tempo e que cada produção exige um nível de dedicação e inovação tecnológica que não pode ser apressado. Desde então, poucas atualizações sobre Mowgli 2 foram divulgadas. Além de algumas declarações de Justin Marks e do ator Neil Sethi, que interpretou Mowgli, não houve nenhuma movimentação concreta indicando que o projeto voltaria a avançar em breve. E eu realmente acredito que eles vão querer fazer o Jungle Book 2 de verdade mesmo. Pelos resultados que o primeiro live-action trouxe e pela enorme fandom que Jungle Book tem.
Mas agora, com o Favreau provavelmente já trabalhando no novo live action de O Rei Leão, a gente pode colocar mais um bom tempo até lançar esse novo live action de O Rei Leão e até a produção de Jungle Book 2 voltar. Porém, a gente não sabe se eles vão continuar o roteiro de onde parou ou se talvez bate uma doideira e querem fazer um roteiro do zero de novo. Possível elenco de Mowgli 2 mesmo sem uma confirmação oficial, há boas chances de que o elenco original retorne para a sequência. Como a maioria dos personagens são criados digitalmente e dublados por atores renomados, a continuação poderia contar novamente com Bill Murray como Baloo, Ben Kingsley como Bagheera, Lupita Nyong'o como Raksha e Scarlett Johansson como Kaa. A maior incerteza gira em torno de Neel Sethi. Quando o primeiro filme foi lançado, ele tinha apenas 12 anos. Como já se passaram vários anos, ele pode ter envelhecido além do que seria ideal para interpretar um Mowgli ainda jovem. Caso o roteiro decida continuar a história exatamente de onde parou, o estúdio pode optar por escalar um novo ator para o papel. No entanto, se o filme for ambientado anos depois, é possível que Seth possa reprisar seu personagem. Em 2018, o jovem ator demonstrou interesse em voltar para Mowgli 2, afirmando que estava apenas esperando o diretor finalizar outros projetos. No entanto, como o tempo passou e nenhuma produção foi iniciada, ainda não há garantia de que ele estará no elenco caso o filme realmente saia do papel. Qual será a história de Mowgli 2? Justin Marks, roteirista do primeiro filme, revelou que a intenção da sequência seria explorar mais profundamente os escritos de Kipling, ao mesmo tempo em que incorporaria elementos descartados da animação de 1967. Durante o desenvolvimento do primeiro filme, Jon Favreau e sua equipe estudaram vários rascunhos e ideias que haviam sido deixadas de lado na época da produção original. Muitas dessas ideias poderiam ser aproveitadas em um segundo longa. Além disso, existe um filme animado chamado Mowgli, O Menino Lobo 2, lançado diretamente em vídeo em 2003. Na história, Mowgli, agora vivendo na Vila dos Homens, sente falta da selva e decide retornar. Lá, ele reencontra Baloo e precisa enfrentar novamente Shere Khan. Embora esse enredo tenha sido criado exclusivamente para a continuação da animação, alguns de seus elementos poderiam ser reaproveitados em um novo live-action. Se Favreau e Marks realmente quiserem aprofundar a história de Mowgli no segundo filme, podem se inspirar nos contos originais de Kipling, que incluem diversas aventuras do Menino Lobo, além do que foi mostrado no primeiro filme. Um dos aspectos mais interessantes seria explorar as relações entre Mowgli e outras criaturas da selva, além de aprofundar os conflitos entre humanos e animais. Na minha sincera opinião, eles poderiam envolver coisas, e Mowgli 2, por exemplo. Porém, se eles se basearem só em Mowgli 2, eu acredito que talvez não vá pegar tanto o público. Mas eu acho que precisam ter coisas de Mowgli 2 envolvidas, só não um live-action baseado na mesma história. Então, eu acredito que envolver coisas de Mowgli 2 e ao mesmo tempo escritos de Kipling, que inclusive eu tenho esse livro, e que é traduzido pelo Monteiro Lobato, e que eu recomendo muito, ficaria algo muito bom. E claro, vocês acham mesmo que o Shere Khan morreu com aquela queda? Ou que ele foi totalmente queimado pelo fogo? Eu sinceramente não vejo Jungle Book sem ter o Shere Khan como vilão. Acredito que ele vai voltar muito mais sinistro em aparência do que foi mostrado no primeiro live action. O Rei Leão está atrasando Mowgli. 2. O principal motivo pelo qual Mowgli 2 ainda não aconteceu parece ser o envolvimento de Jon Favreau com a franquia O Rei Leão. Após o lançamento do live action em 2019, o sucesso foi tão grande que a Disney decidiu expandir a história. Depois disso, veio Mufasa, o Rei Leão, que foi lançado no final de 2024 e explorou a origem do icônico personagem. Agora,
A Disney já está planejando o próximo filme da franquia, O Reino de Simba, que trará a história de Kiara e Kovu, adaptando os eventos de O Rei Leão 2. O Reino de Simba para o formato live action. Lembrando, é praticamente confirmado. Só quem pode confirmar é a Disney. Mas pela quantia de fontes, autoridades, sites, wikis e comunidades falando sobre, é praticamente confirmado que estão trabalhando. Agora, quem anuncia o live action é só a Disney. Bom, mas com a Disney priorizando. O Rei Leão, o desenvolvimento de Mowgli 2 ficou em segundo plano. Como Favreau já afirmou que prefere se concentrar em um projeto de cada vez, é improvável que ele retome a produção da sequência de Mowgli antes de concluir seu trabalho na franquia dos Leões. Além disso, com o Reino de Simba já em planejamento, Favreau pode continuar ocupado por um longo período. Se isso acontecer, Mowgli 2 pode demorar ainda mais para sair do papel, sendo que ele já estava trabalhando Jungle Book 2 antes mesmo de iniciar o planejamento do live action do Mufasa. Ou seja, ele preferiu deixar um projeto de lado, pelo menos, de momento, apostar e começar um do zero. Porque, convenhamos, Mufasa era uma dúvida até ser lançado. Então, isso pode ser por questão de número de público? Talvez. Pode ser por conta de renda? Por essa parte, eu já não sei. Que, querendo ou não, Mufasa foi uma aposta, entende? Era um personagem raso em questão de origem, que não tinha profundidade de história. Pelo menos não nas telas. Então, pessoal, só ele mesmo sabe de seus planejamentos e o que passa em sua cabeça. Mufasa. No fim das contas, esta dando certo. O quase batendo bilhão. E eu sei que Jungle Book 2 não pode ser feito de qualquer jeito. E tem que ser de total atenção. Então, se for para lançar o Jungle Book 2 com uma história rasa, é melhor trabalhar em outros projetos e ir estudando. Jungle Book no silêncio para surpreender e aos poucos, entende? Isso pode envolver estratégia, pode envolver curadoria de ideias e até mesmo a falta de ideia ou de cronograma de como trabalhar o Jungle Book 2 é como eu falei. Jungle Book 2 precisa ser bem trabalhado, assim como se a Guarda do Leão estiver no próximo live action, com o Kion precisa ser bem trabalha, entende? Enquanto a isso, vocês sabem minha opinião. Gostaria dos membros da Guarda apenas como amigos de Kion, caso o filhote seja ele realmente. E se caso for que ele tenha uma Guarda do Leão só de leões, Mowgli 2. Ainda pode acontecer? Embora o projeto tenha sido adiado por vários anos, isso não significa que Mowgli 2 nunca será feito. A Disney tem um histórico de revisitar suas franquias após longos períodos de pausa. Como o primeiro live action de Mowgli foi muito bem recebido, há uma grande possibilidade de que a sequência aconteça eventualmente. Uma alternativa seria a Disney decidir trocar de diretor, permitindo que outro cineasta continue a história enquanto Favreau se dedica ao Rei Leão. No entanto, como ele foi peça fundamental no sucesso do primeiro filme, o estúdio pode preferir esperar até que ele esteja disponível novamente. Momento, tudo indica que Mowgli 2 continuará em espera até que Favreau e a Disney decidam retomar o projeto. Enquanto isso, os fãs terão que aguardar por novas informações e torcer para que a história do Menino Lobo receba a continuação que merece. Lembre-se, não pode ser trabalhado de qualquer forma, ainda mais considerando os materiais anteriores. O que vai ser usado? O que vai ser descartado? O que vai ser de novo? Então, se tem um filme que precisa ser bem trabalhado, é Jungle Book 2. A franquia que eu mais gosto da Disney é Mowgli, entende? Sei que não é o maior público da Disney, mas a fauna de animais da Índia me encanta. Mowgli 1 é algo que prende a atenção de qualquer pessoa. Os Filhotes da Selva é algo que marcou muito mesmo minha infância. Eu assisti todas as temporadas. E na época eu morava do lado de uma locadora que o que mais tinha era coisas da Disney, e que hoje, infelizmente, não existe mais. Então, Disney, por favor, é preciso trabalhar bem. Jungle Book 2.
nem que você demore mais alguns anos para lançar. Mas trabalhem bem esse live action. Bom, pessoal? De momento é isso o que temos sobre Jungle Book 2. E com o sair das notícias, eu vou atualizando vocês por aqui. Deixa muito like, galera!